Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu estou no sétimo período do curso de medicina hoje, da UFMG. Estou no GD há uns 3 anos já e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre técnicas de apresentação. Mas antes de ir para as técnicas propriamente ditas, eu preciso dar um pouquinho de contexto, falar um pouquinho sobre por que eu estou aqui. E é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei muito frustrado com a qualidade das aulas. Meus colegas também estavam extremamente frustrados e, assim, não só existia uma frustração com a qualidade das aulas, mas também surgiu um sentimento assim de, putz, será que sou eu que sou incompetente? Será que eu que não estou conseguindo ter um bom aproveitamento? E aí esse sentimento de culpa acabou atrapalhando o meu rendimento nas aulas durante muito tempo. Acredito que ainda atrapalha muita gente hoje, não só na minha instituição, mas fora dela também. E aí, na época, eu me senti muito impotente. Fiquei assim, putz, será que eu vou ter uma experiência de aula ruim sempre? Será que não tem nada que eu possa fazer em relação a isso e tal? E aí eu percebi que no GEDAN já existiam iniciativas que trabalhavam com qualificação de professores, o pessoal estava desenvolvendo aulas sobre técnicas de apresentação e tudo mais, e aí eu fiquei pensando, putz, gosto muito disso aqui, quero entrar nessa onda, e aí eu comecei a participar do GEDAN como membro, depois fui convidado a participar como coordenador, fiz várias apresentações nesse meio tempo aí, participei de um simpósio de GEDAN, e hoje eu estou na diretoria de ensino. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que, assim, a origem do problema está muito mais, assim, em falhas na formação dessas pessoas, desses professores, ao longo da carreira mesmo, assim. Não tiveram nenhum momento que eles atentaram para a existência da qualificação em docência, e aí acaba que eles vão carregando, assim, esse problema e gerando problemas para os alunos deles, consequentemente. E, e assim, a proposta que eu tenho hoje para vocês não é só falar sobre técnicas de apresentação, é tornar vocês melhores comunicadores, porque a comunicação é um processo assim fundamental, né, para a nossa sociedade, para o desenvolvimento da nossa espécie, para relações de trabalho como um todo, mas assim, com exceção do momento de estudar a consulta, né, com exceção da semiologia, a gente não é muito ensinado assim, sobre como desenvolver uma comunicação melhor. Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio e pouco na dificuldade. Então, a minha proposta hoje para vocês é essa. Vou dar um pouquinho de contexto para a minha apresentação agora. Bom, a apresentação vai ser assim. Eu vou começar fazendo algumas considerações sobre essa temática das técnicas de apresentação. Depois eu vou passar para o conteúdo propriamente dito, vou dar lições, vou falar as lições e eu vou passar um bônus assim no final para vocês que vai ser conceituar um pouquinho sobre arte, beleza e como é que isso se aplica à saúde mental, o que, que isso tem a ver com as lições para boas apresentações. E no finalzinho eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como fazer bons slides e como apresentar sua bibliografia sem ser um chato que tipo, só coloca um textão no slide só e poder trabalhar isso para ajudar você nas suas apresentações. Então, começando com as considerações, o conceito que eu tenho para passar para vocês aqui é o conceito de educação baseada em evidência. E aí você pode me perguntar assim, mas não era a medicina baseada em evidências? Sim, a medicina baseada em evidências foi a primeira prática baseada em evidências que surgiu assim, na década de 80, se não me engano, 80, 90. Mas a partir dela, outras práticas baseadas em evidências surgiram, assim, construção de políticas públicas, nas ciências gerenciais, na administração, management, surgiram práticas baseadas em evidências também, e na educação. E aí, na educação, nós temos, assim, duas subcategorias que são o ensino baseado em evidências, e aí as técnicas de evidência são meio que fruto dessa área do conhecimento, e a gente tem o aprendizado baseado em evidências, em que as técnicas de estudo são o fruto dessa área. Então, só para vocês entenderem de onde surgiu assim, essas técnicas baseadas em essas técnicas de apresentação, por que elas são importantes. Assim. Bom, indo para as lições propriamente ditas, a primeira lição que eu tenho para falar para vocês aqui, e aí, assim, eu decidi chamar de lição em comparação à técnica, porque assim, a técnica ela tem um rigor metodológico, assim, você precisa realizar ela de acordo com aquilo, e assim, tem coisas aqui que eu tenho certeza que você vai, que vão ser novidades para vocês e que vocês vão poder aplicar em qualquer apresentação, seja a apresentação de um artigo que você produziu, de um pôster que você produziu,
seja uma aula de monitoria que você vai ter que dar para o seu colega, ou se você quiser ser professor, uma aula de fato que você tem que dar. A primeira lição que eu tenho para dar para vocês aqui é o efeito primazia. E o que é esse efeito primazia? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar que a primeira impressão é a que importa. Mas eles conseguiram comprovar isso. De fato, a gente tem a tendência de lembrar as primeiras coisas que são faladas numa apresentação. E é por isso que as primeiras coisas que a gente vai falar na apresentação são as que mais importam. Assim. As primeiras informações que a gente transmite quando a gente começa que determinam bastante assim, do tanto que da assiduidade de quem está assistindo a gente. E assim, como que eu posso então usar o efeito primazia para melhorar a qualidade das minhas apresentações? É o seguinte, existem formas espalhafatosas de você fazer isso, igual o Barack Obama no Comitê de Segurança Nuclear em 2012, entrou de skate num tapete vermelho para cumprimentar o líder do outro país. Mas existem formas mais simples, assim, você pode começar a sua apresentação sorrindo. E assim, o sorriso ele já é uma estratégia assim, muito bem embasada, com uma evidência robusta assim, de eficácia, principalmente por causa dos neurônios espelho. Assim. Porque você vê uma pessoa sorrindo, aí você tem um reflexo de realizar o sorriso, mas por mais que você não realize esse reflexo, ele tem um efeito sistêmico assim, de redução do cortisol, melhora o estresse, de liberação de endorfinas, que te deixa um pouquinho mais alegre. Então, assim, você pode usar recursos espalhafatosos, mas você também pode usar recursos simples. Agora, continuando, existem outras estratégias que são interessantes de serem utilizadas no começo da apresentação. E aí, quem que é esse cara? Esse cara chama Simon Sinek. E aí, o conceito que ele cunhou foi o conceito de Golden Circle. E aí, qual que é a ideia do Golden Circle? Você explicar por que você está fazendo o que você está fazendo antes de você passar o conteúdo propriamente dito. E aí, assim, eu comecei a apresentação dizendo que a minha proposta aqui não é só passar as técnicas de apresentação, mas tornar vocês bons comunicadores. Mas é importante que vocês respondam o porquê de vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo sempre antes de você começar qualquer aula, assim, seja uma explicação da matéria rápida antes da prova para o seu colega, ou uma aula de monitoria, ou uma aula propriamente dita que seu professor pediu para você dar, uma apresentação que o professor atribuiu a você, porque, assim, ele mostrou que isso funcionava principalmente nas campanhas de marketing, nas campanhas publicitárias de grandes empresas, assim. Mas isso tem uma aplicabilidade prática muito interessante, assim, porque as pessoas, às vezes, elas estão interessadas no conteúdo que se tem para passar, mas esse conteúdo, você consegue atribuir outro significado para ele quando você consegue responder por que você está transmitindo aquele conteúdo, assim. Por exemplo, eu fui monitor de anatomia, e aí muitas vezes as pessoas tinham muita dificuldade em assimilar aquela grande carga teórica, né, ramos e ramos e ramos de artérias, de nervos, porque elas não enxergavam muito tipo, qual era a utilidade de aprender aquilo. E aí, assim, no ensino básico também, quando a gente está no ensino fundamental, e aí eles mandam a gente aprender a fórmula de Bhaskara, todo mundo fica se perguntando, putz, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Por que eu tenho que aprender isso? Mas e são poucas pessoas que conseguem responder esse porquê. Mas é importante responder esse porquê. Assim, ele atribui o significado à ação. Assim. E aí o Simon Sinek ele propõe que você sempre comece com o porquê, passe pelo como, e só na parte do o que você transmita o conteúdo propriamente dito. Assim. Outra lição interessante é a lição que o ensino digital tem dado para a gente. Bom, vocês estão assistindo essa apresentação do computador de vocês, do celular de vocês. Tenho certeza que muitos estão tendo aula digitalmente, mas, assim, muitas das técnicas, muito do que eu vou passar por aqui hoje, serve tanto para o ensino digital quanto para o ensino presencial. Mas é importante você entender quais ferramentas você pode utilizar em cada forma de ensino. Assim, porque, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho um pointer que eu posso guiar a atenção de vocês pelo slide, então eu posso fazer vocês lerem essa parte aqui que está escrito e-learning, que é um termo para aprendizado virtual. Posso focar aqui no ensino digital, foi a coisa que eu coloquei nesse slide que eu achei importante. Da mesma forma que eu posso guiar a atenção de vocês para essa caneta aqui, para essa caneca, para o notebook que está no plano de fundo. Então, esse é um recurso quase que exclusivo do ensino digital, né? Assim, ele também, sei lá, pessoalmente você pode usar um pointer, e aí ele ia ter esse processo, mas assim,
tem alguns recursos que são exclusivos do ensino digital e outros que são exclusivos do ensino presencial, e você precisa ter consciência sobre esses recursos para saber quando você pode usar eles de forma a favorecer o conteúdo da sua apresentação. Então, além disso, o que mais? Revisão. Revisão é muito importante. E por que a revisão é muito importante? Porque com a revisão, você consegue fazer uma autoavaliação do conteúdo que você está tendo que produzir. Então, assim, se você tiver que fazer uma aula ao vivo, é muito diferente de você fazer uma aula assíncrona, né? Porque o conteúdo da aula assíncrona você consegue revisar, você consegue editar, mas o conteúdo ao vivo, você precisa estar minimamente preparado para esse conteúdo. Assim. E para você estar preparado, você precisa revisar os conteúdos da apresentação, a qualidade dos seus slides, revisar o seu planejamento de ensinos. O que mais nós temos? Então, esse, não sei se vocês reconheceram de cara, mas é o Aristóteles. Ele foi um filósofo da antiguidade e tal, e aí ele escreveu um livro que chama Ética Nicomato. E aí nesse livro ele descreve 11 virtudes, qual que é o extremo dessa virtude e qual que é o outro extremo dessa virtude. E aí uma das virtudes que ele cita é a agudeza do espírito. E aí, como que a gente consegue traduzir essa agudeza do espírito assim, para português brasileiro de 2020? Bom, a agudeza do espírito é nada mais nada menos do que a habilidade de improvisar. E aí eu coloquei essa característica próxima da parte de revisão, exatamente porque, assim, para apresentações ao vivo, para apresentações presenciais, principalmente, é muito importante que você consiga lidar é importante que você consiga lidar com problemas eventuais que podem surgir, sabe? Seu microfone pode falhar, sua tela pode dar pau, seu slide pode ficar desformatado, alguém pode interromper a sua apresentação, e aí você precisa saber lidar com esse tipo de situação. E aí a virtude que o Aristóteles prega é exatamente a agudeza de espírito, assim, você estar preparado para lidar com os problemas que podem surgir. Mas além disso, existem outras coisas que são importantes, assim, de vocês terem em mente caso vocês queiram fazer boas apresentações, se tornarem bons comunicadores, que é aprender com quem já sabe. Assim, teve muita gente ao longo da história da humanidade que foi reconhecida por ser eloquente, por escrever bem, por ser bons comunicadores de forma geral. O Aristóteles foi um desses, o Simon Sinek é um cara bem famoso, são pessoas que eu já citei aqui, mas assim, tem gente que é reconhecida assim, mundialmente. Uma dessas pessoas é o Martin Luther King, e ele ficou extremamente conhecido por causa do discurso dele, do Eu Tenho um Sonho, do I Have a Dream. E assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma área do conhecimento, assim, uma área da letras, que é até o nome de uma disciplina, que chama Análise do Discurso, em que eles fazem uma análise, assim, codificando palavras, pensando no significado que o orador tentou atribuir para essas palavras, e eu acho que é um exercício que qualquer um consegue fazer, você não precisa entender o rigor metodológico do pessoal da letras para você ouvir o discurso do Martin Luther King e entender por que o discurso dele é tão impactante, assim. Se vocês, inclusive eu deixo esse exercício sugerido para vocês, de vocês entrarem assim no YouTube, procurar e ouvir o discurso dele, porque assim mudou a história dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, o impacto que ele teve foi grande de fato. Mas existem outros oradores assim mais próximos do nosso contexto que eu acho que também valem a pena ser ressaltados, e um deles, hoje, que eu acho que é um bom exemplo, é a Greta Thunberg, que ela é ativista do meio ambiente, assim, ela tem outras áreas de atuação, mas assim, ela ficou conhecida por causa do discurso que ela fez na ONU para os líderes mundiais, numa tentativa de tornar eles um pouco mais conscientes sobre as consequências assim, dos impactos para o meio ambiente a longo prazo que a gente vai ter tipo, do nosso modo de produção hoje. E assim, ela é outra oradora excelente, assim, que vale a pena dar uma olhada, fazer uma análise do discurso dela para entender por que ela fala tão bem. Partindo então para a próxima lição, nós temos a redundância. A redundância é muito importante. E o que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês já ouviram falar essa frase, mas é uma frase muito célebre no mundo do ensino, que a repetição é a mãe do aprendizado. E o que isso significa? Bom, a gente pode avaliar isso do ponto de vista neural, do ponto de vista de sinapses são fortalecidas quando elas são reforçadas,
e assim, você gera um estímulo, você consegue reforçar o mesmo estímulo provocando o mesmo estímulo, mas existem formas mais práticas de explicar isso. Por exemplo, quando eu comecei a apresentação, eu mostrei um sumário da apresentação para vocês. Então isso já criou um panorama muito grosseiro do que eu ia falar aqui hoje. Mas assim, quando eu, durante aquele slide do aprendendo com quem já sabe, falei sobre o Simon Sinek, eu estava reforçando, igual eu estou reforçando agora pela terceira vez, um conteúdo que eu já tinha passado nessa apresentação. E, assim, professores frequentemente, semanalmente, revisam a aula da semana passada. Exercícios são exatamente um novo estímulo para que você lembre um conteúdo que você já viu pela primeira vez numa aula. Mas, assim, sabendo disso, é importante que vocês coloquem os conteúdos de forma repetida, assim, na apresentação de vocês. Retome o conteúdo da própria apresentação de vocês, porque, assim, tem duas coisas que conseguem determinar o quão bem a pessoa que está te ouvindo vai lembrar da sua apresentação. A primeira é quantas vezes você falou a mesma coisa durante essa apresentação, e a segunda é a quantidade de emoção que você conseguiu colocar no conteúdo que você estava falando durante a apresentação. Mas eu já vou chegar nessa questão da emoção. Finalmente terminamos as primeiras lições assim para boas apresentações. Vou até fazer uma pausa aqui. Tomar uma aguinha, porque falar muito assim desidrata a garganta. Inclusive, você que está aí na sua casa, aproveita esses 16 minutos de apresentação para curtir sua postura na cadeira, tomar uma aguinha também. Se quiser pausar o vídeo, pausa. E aí eu quero usar esse momento da apresentação exatamente para justificar por que eu fiz uma pausa. Seguinte, a gente tem um espectro de atenção, assim, que é mais ou menos o tempo máximo que a gente consegue prestar atenção em uma coisa sem se dispersar. E aí, assim, hoje em dia, a gente já tem percebido que, sim, celular, rede social, essa superestimulação reduz o espectro de atenção. Mas, assim, o espectro de atenção ele já é limitado por causa de aspectos fisiológicos. E, assim, perceberam que entre 18 e 20 minutos é o primeiro momento em que a atenção fica dispersa, caso a pessoa esteja prestando atenção fixamente, assim, numa aula, por exemplo. Vai acontecer algum devaneio entre 18 e 20 minutos, o primeiro. Mas, não só. Eles perceberam também que o devaneio é maior aos 50 minutos e ele é absoluto a partir de 3 horas. Então, assim, tendo noção de quando esses devaneios acontecem, você consegue planejar a sua apresentação para que o seu público se mantenha interessado, exatamente para você fazer aquelas famosas pausas pedagógicas nesses momentos que são estratégicos. Eu decidi fazer uma pausa aos 16 minutos, exatamente por causa dessa limitação, assim, que eu sei que o espectro de atenção tem, mas assim, vamos supor, teve uma situação que, quando eu estava na mentoria, que foi assim, um dia antes da aula, a turma pediu para eu passar todo o conteúdo do semestre, assim. E eu falei, putz, consigo, mas vai demorar várias horas. E aí eles falaram, não tem problema não, 3 horas de aula, a gente encara. E eu falei assim, putz, como que eu vou dar 3 horas de aula sem o pessoal ficar completamente disperso? E aí eu decidi quebrando as minhas aulas, assim. Então a cada 20 minutos tipo, eu colocava cronometrado mesmo. Eu fazia uma pausa curtinha, assim, pausa de 1, 2 minutos. A cada 50 minutos eu fazia uma pausa de 10 minutos. E aí no final das 3 horas eu não precisei de mais tempo de aula, mas assim, até por causa de uma necessidade de você fazer um lanche, ir no banheiro, você vai precisar de uma pausa mais longa. Então, e isso entra na questão do planejamento para fazer uma boa apresentação. É uma coisa que vocês têm que ter em mente a partir de agora. Então tá, falar sobre arte, beleza e saúde mental e o que diabos isso tem a ver com boas apresentações e tal. Bom, o elemento em comum é exatamente a criatividade. Porque assim, quem sou eu para falar o que é arte? Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, que eu acredito que vocês vão concordar comigo, é que arte exige criatividade. E aí, assim, eu tenho certeza que muita gente deve imaginar que putz, eu sou médico, eu estou aqui para entender a anatomia, a fisiologia, os tratamentos, né, e seguir os protocolos. Não existe muito espaço para criatividade na medicina, não existe espaço para a arte da medicina. Isso aí é coisa de tilelê. Mas, na verdade, se você parar para pensar, para você fazer um planejamento de uma apresentação, fazer um planejamento de uma aula, escolher quais estratégias você vai usar, isso é tomada de decisão.
E a tomada de decisão, ela exige criatividade, assim, porque cada momento vai ter uma necessidade, assim, se você está dando uma aula para uma turma de 160 pessoas, é diferente de uma turma de 80 pessoas. Se você está dando uma aula um dia antes da prova, é diferente de dar uma aula um mês antes da prova. E assim, cada contexto vai exigir que você faça uma coisa. E a criatividade é um aspecto que auxilia na resolução desse tipo de problema. Mas não só, eu vou mostrar por quê. Bom, finalmente chegamos naquela parte que eu tinha prometido para vocês, sobre a fisiologia. O que acontece? Nós temos uma estrutura no nosso cérebro que chama amígdala. Quem já estudou neuroanatomia aqui já vai saber a função dela, mas assim, ela está muito associada ao medo, mas ela está principalmente associada com memória emocional. E isso é muito importante, porque sabendo disso, você consegue adicionar algum teor emocional em determinados pontos da sua apresentação, para que, por muitas funções, assim, tem professor que gosta de bater no quadro, bater na mesa, fazer várias coisas parafatosas, mas existem diversas formas de usar da emoção para fazer o pessoal fixar a memória daquele conteúdo que você está querendo passar para ele. E assim, a forma de contar o que você tem para passar também auxilia nesse processo. Assim. E aí, bom, nós temos que todo processo comunicativo é uma história. Então, gente, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. Tô zoando, claro que não, né? Vocês acharam que eu ia terminar a minha apresentação assim? Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter assistido muitas apresentações que de fato terminaram assim. Com uma bibliografia feia, mal editada, em que você não consegue discriminar nenhuma informação que está ali de fato. Mas assim, existem formas melhores de você abordar sobre bibliografia. E não só abordar melhor sobre bibliografia, mas fazer slides mais bonitos. E aí é sobre essa parte que eu vou falar agora nessa apresentação. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é quebrar os links para sites que você tiver aqui. O Google Apresentações apresenta uma ferramenta interessante, que é a de substituir o link pelo título do artigo, pelo título da página, que pode facilitar um pouco a sua vida, assim, se você estiver querendo ganhar tempo na hora de produzir essa apresentação. Mas tem mais. A primeira coisa que você também pode colocar a formatação assim das letras para ser a mesma, sabe, para todas as suas referências. Você pode brincar um pouquinho nos seus slides com contraste. E aí aqui eu tenho um ponto importante para compartilhar com vocês, que é o seguinte: slides com fundo preto têm uma densidade menor de fótons do que slides de fundo branco. Isso torna os slides de fundo preto mais confortáveis de olhar. Então, assim, se você quiser que em algum momento da sua apresentação quem está te ouvindo dê mais atenção pro conteúdo que está no slide, coloque um slide mais escuro. E quando você quiser que o pessoal preste mais atenção no que você está falando, coloque um slide de fundo branco. Porque assim, o slide de fundo branco, ele, por ser mais denso, denso assim, ele vai tipo, você vai ter o reflexo, que é um reflexo muito parecido com aquele de quando você olha para o sol, que é tipo, aquilo incomoda seus olhos e aí você tenta desviar o seu olhar para qualquer outra coisa, que no caso é a voz. Então assim, dá muito menos, incomoda muito menos usar um slide desse, assim. Mas tem mais, não só quebrar o link, mexer com a formatação do texto, brincar com contraste. Cara, você pode printar o próprio site, que às vezes já vai ter um banner legal, uma bibliografia legal. E aí eu queria falar sobre esse site aqui, que na verdade é uma reportagem de um site que chama The Crimson Harvard, que é tipo uma revista virtual feita pelos próprios alunos de Harvard, que falaram sobre esse campo novo da estética neural, assim, neuroaesthetics. Esse foi uma das minhas referências. É um artigo bem legal que fala sobre esse campo novo, assim, de como é que a estética, como é que a beleza influencia na mente. Uma outra referência importante que eu tive foi os resultados da pesquisa desse laboratório aqui da Universidade de Viena, que é do Departamento de Cognição, Emoção, Metodologia e Psicologia, sobre arte e emoção.
É uma fonte interessantíssima, caso vocês tenham interesse assim, nesse assunto, queiram ver com mais detalhes os tipos de estudos que eles têm lá. Uma outra das minhas fontes foi esse artigo aqui, como que os pacientes experienciam e usam a arte nos hospitais, evidenciando, assim, eles fizeram um estudo muito parecido, assim, com aquele que eu já tinha citado anteriormente, assim. Bom, correlatos neurais da observação de pinturas, colocaram ressonância magnética em pacientes que estavam observando pinturas, observaram os efeitos das pinturas no cérebro dos pacientes. Isso foi legal. Mas tem um ponto muito importante que eu acho que talvez seja o mais importante de todos, que é a prática deliberada. Eu vou contar uma breve história para explicar esse conceito para vocês também. O que é a prática deliberada? Bom, eles estavam tentando entender a diferença entre atletas e artistas profissionais em comparação de sucesso em comparação aos profissionais que não tinham tanto sucesso. E aí eles foram quantificar a prática desses atletas. E aí eles perceberam que a diferença era principalmente, não era muito nas horas de treino, assim, as horas de esforço geralmente eram a mesma, mas a qualidade do esforço é que era diferente entre aqueles atletas de sucesso, porque eles tinham mais garra para buscar metas mais difíceis. E aí eles chamaram essa garra, assim, esse esforço exacerbado de prática deliberada. Que assim, eu consigo sintetizar essa ideia da seguinte forma. Se você for fazer alguma coisa, faça isso bem. Se você for fazer uma apresentação, se você for fazer uma aula, garanta que você vá usar todos os recursos que vão ser necessários para quem está te ouvindo aprenda o que você está querendo ensinar, sabe? Não ensina por obrigação ou com má vontade, sabe? Tenha boa vontade e procure produzir conteúdos de qualidade, assim. E aí, para finalizar, retomando de novo uma coisa que eu falei no início da plateia, o efeito primazia não se refere apenas às primeiras impressões que você tem de uma apresentação, ela também se refere às últimas. Então eu fecho essa apresentação com essa imagem do Barack Obama de novo. Muito obrigado.